E a turma do quinto ano. Galerinha, é o seguinte, nós iremos agora de história, tá bom? Para a aula de hoje também. Nós tivemos hoje português, matemática e história. E eu quero relembrá-los que eu disse a vocês na última aula de história que nós iríamos comentar na nossa próxima videoaula os milênios, certo? Eu até pedi que vocês lessem esse texto aqui sobre milênios em casa, porque na próxima aula, que é de agora, nós iremos comentar juntos. E aí, quem leu? Alguém do outro lado da telinha leu aí? Tá? Alguém leu este texto? O que entenderam? Na concepção de vocês, o que são milênios? Bom, vamos à leitura do texto que foi o nosso combinado na última aula que nós iremos lê-lo. Os milênios. A contagem dos milênios é feita agrupando o tempo de 1000 em 1000 anos. Então, quantos anos tem um milênio? 1000 anos. Se cai numa pergunta de uma atividade qualquer, uma avaliação de história, quantos anos contém em um milênio? 1000 anos, certo? Conta-se os milênios de forma ordinal. Assim, o período que compreende do ano 1 até o ano 1000 corresponde ao primeiro milênio. Então, do ano 1 ao ano 1000 corresponde ao primeiro milênio. Os anos de 1001 a 2000 corresponde ao segundo milênio. Sempre começa do número 1. Lembra que lá na aula de décadas, inclusive, acho que é a página anterior, vamos dar uma verificada? Sim, sobre décadas. Não, nessa página aqui, na próxima. Aqui em cima, era a anterior e eu passei demais. Aqui milênios, aqui décadas. Ao agrupar o tempo de 10 em 10, nós encontramos as décadas de 1000 em 1000, milênio. Veja bem, deve-se iniciar a contagem da década a partir do ano terminado em 1. A contagem das décadas, deve-se iniciar a contagem da década a partir do ano terminado em 1, até a dezena fechada. Aí segue aqui os exemplos. De 91 a 2000 é a década de 90, e assim sucessivamente. No milênio segue a mesma regra. O período que corresponde do ano 1 até o ano 1000 corresponde ao primeiro milênio. Os anos de 1001 a 2000 corresponde ao segundo milênio. Então, inicia sempre do número 1, correto? É assim, do jeito que contamos a década, contamos o milênio. Conta-se os milênios de forma ordinal. Assim, o período que compreende do ano 1 até o ano 1000 corresponde ao primeiro milênio. Os anos 1001 a 2000 correspondem ao segundo milênio. E assim sucessivamente. Ok? Da mesma forma, o período compreendido entre o ano 1000 a.C. e o ano 1 a.C. é chamado de primeiro milênio a.C. Tá certo? Agora vejamos. Beleza, galera? Bom, depois de entendermos o que é milênios, através da contagem feita no texto, né, da leitura, vamos à próxima página. Aqui. Dividindo o tempo em horas. A divisão do tempo em horas e minutos, como conhecemos hoje, só foi adotada a partir do processo de industrialização, que teve início no século XVII, melhor dizendo, século XVIII, na Inglaterra, e ficou conhecido como Revolução Industrial, beleza? No cenário dessa revolução, o relógio passou a fazer parte do dia a dia da sociedade pela necessidade
crescente de produzir mais mercadorias em menos tempos. Por essa razão, o uso do relógio foi intensificado, principalmente nas cidades onde se concentravam as fábricas. Então veja bem, o relógio, né, que hoje é um acessório para a gente se sentir até mais equiparado, mais equipado, o relógio cujo acessório, né, para acompanhar roupa, acompanhar um tênis, combinar com um look, na origem da sua existência, foi utilizado para marcar o tempo, para trabalhar, tá? Com o surgimento da Revolução Industrial, ali pelo século XVIII, início do século XVIII na Inglaterra, o relógio passou a ser acessório utilizado para marcar o tempo, para produzir, galera, tá certo? Com a necessidade de produzir mais mercadorias, mais produtos em menos tempo. Ou seja, ficava ali marcando a hora para cumprir o horário, para produzir. Então o relógio foi inventado com essa finalidade, tá certo? Por isso que os patrões ficam aqui, ó, vamos lá, você vai passar quanto tempo nessa atividade aí, nessa tarefa? Ou seja, daí surgiu o ditado que tempo é dinheiro, porque o relógio foi com essa finalidade, para marcar o tempo, para produzir mais. Então, nós temos uma atividadezinha na página 49, tá certo? Com base nesse texto que vamos seguir a nossa leitura aqui ainda. As áreas rurais mantiveram por muito mais tempo outras formas de marcar a passagem do tempo. Em muitas delas, o tempo era dividido sobretudo em relação ao dia a dia. Até o século XIX, nas sociedades do Ocidente, que se deslocavam distantes dos centros urbanos, o tempo de um dia era marcado pelos sinos da igreja, que eram badalados para anunciar o momento das orações. Tem uma cidade aqui no Maranhão chamada Vargem Grande, que até hoje o sino lá da igreja católica bate de hora em hora. Então nós lemos aí que o tempo era marcado pelos sinos das igrejas, que eram badalados para anunciar o momento das orações. Então de manhã, meio-dia, à tardinha, né? E também à noite, dependendo do dia da semana. Bom, na atividade próxima, na próxima página, tem uma atividade. Eu quero que vocês atentem para ela, mas vejamos antes. Bom, turma, o vídeo vai ser curto, só para termos uma ideia, pela imagem dá para ver a engrenagem de um relógio antigo, né? Para sabermos basicamente onde originou-se o primeiro relógio ou quem inventou o primeiro relógio. Vamos a alguns minutos de vídeo, já que nós estamos falando sobre dividindo o tempo em horas. Da página 48 de História, o título do texto é Dividindo o Tempo em Horas. Já que estamos falando de horas, estamos falando de relógio, horas e minutos. Lá nós comentamos que o surgimento do relógio passou a fazer parte do dia a dia da sociedade pela necessidade crescente de produzir mais mercadorias em menos tempos. Então, o relógio foi inventado por conta do trabalho, tá? Por isso que a gente não pode chegar atrasado no trabalho, porque quanto mais chegar atrasado, menos produz. Então, é essa a relação. E também não chegar atrasado na escola, tá certo? Vamos então ao vídeo. E o primeiro relógio público a soar as horas foi construído no ano de 1335 em Milão. Ele possuía apenas o ponteiro das horas, que não marcavam o tempo com precisão. Somente 175 anos mais tarde, em 1510, a invenção deste relógio foi aperfeiçoada, quando o alemão Peter Heinlein, de Nuremberg, criou o relógio de corda. Apesar de apresentar uma melhor precisão, ele atrasava quando a mola principal ficava sem corda. Este modelo foi aperfeiçoado por Jacob Zech de Praga em 1525, quando ele utilizou uma roldana em espiral para igualar o movimento da mola.
Essa melhoria tornou os relógios mais precisos, mas ainda eles continuavam apresentando somente o ponteiro das horas. Olha só que interessante. O primeiro relógio Foi mostrava Josh as Burke horas. quem inventou o primeiro relógio com os ponteiros dos minutos, em 1577, mas este ponteiro só seria comum em 1656, com a invenção do relógio regulado por pêndulo. Por volta de 1580, Galileu Galilei, com sua capacidade de observação e engenhosidade, descobriu que os sucessivos ciclos de movimento de um pêndulo levavam praticamente a mesma quantidade de tempo, algo que viria a produzir o primeiro relógio de pêndulo. Tendo isso em mente, ele e seu filho Vicenzo começaram a fazer desenhos do modelo mais apropriado. Mas infelizmente, antes de construir o primeiro dispositivo, Galileu faleceu vítima de uma doença e coube a seu filho produzir o primeiro modelo funcional do protótipo em 1649. Mais tarde, em 1656, o conceito de Galileu foi aperfeiçoado por Christian Huygens, que inventou o primeiro relógio impulsionado por peso e pêndulo. A energia potencial fornecida pelo peso realizava o movimento do mecanismo e o pêndulo controlava a sincronia de movimento dos ponteiros, juntamente com o mecanismo de escape. Essa melhoria aumentou a precisão, apesar de ainda utilizar somente o ponteiro das horas, com o ponteiro dos minutos sendo incorporado de maneira definitiva nos mecanismos de relógios em 1680, seguido do ponteiro dos segundos pouco tempo mais tarde. Então, pelo que entendemos aí, turminha, primeiro o relógio surgiu com o ponteiro das horas. Depois, com a evolução, veio o ponteiro dos minutos. E por último, surgiu o relógio com o ponteiro dos segundos. No vídeo mostra aí o início do século e o nome dos inventores. Em 1889, Sigmund Reifer construiu um relógio de pêndulo com precisão de 1/100 de segundo, seguido pelo relógio de 2 pêndulos feito por Short em 1921, com um pêndulo principal e um secundário, apresentando uma precisão de milésimo de segundo por dia. Quanto aos relógios de pulso, antes do século XX, eles eram apenas pulseiras de decoração nos pulsos das mulheres. Esse foi o primeiro relógio de pulso que se tem registro. Foi feito para a Condesa Koskovic, da Hungria, em 1868. Já os relógios masculinos, acredita-se que eles tiveram origem nas guerras do final do século XIX e do início do século XX. Até então, os relógios de bolso reinavam absolutos nesse meio. Há relatos históricos de Napoleão irritado por ter que abrir constantemente o seu relógio de bolso durante as batalhas. Mas a Primeira Guerra Mundial seria responsável por consolidar o relógio de pulso masculino como uma ferramenta militar estratégica e um acessório de moda masculino, pois ele permitiu coordenar batalhas aéreas e ataques de artilharia com muita precisão. Este foi o primeiro relógio de pulso produzido em massa, feito para oficiais navais alemães em 1880, com 2.000 unidades fabricadas. Durante a década de 30 e 40, os relógios mecânicos começaram a ser substituídos por relógios de quartzo. O funcionamento destes relógios se baseia na propriedade piezoelétrica do cristal de quartzo. Quando o cristal é comprimido, uma tensão elétrica é gerada, mas quando a tensão elétrica é aplicada sobre o cristal, ele vibra numa frequência fixa, permitindo a produção de pulsos elétricos com exatamente 1 segundo de duração. Apesar de os relógios de quartzo ainda estarem em uso, quando se necessita de grande precisão em aplicações específicas, como GPS, eles são substituídos pelos relógios atômicos, os mais precisos atualmente. Hoje em dia, mais do que nunca, tempo é dinheiro, e nunca foi tão claro quanto às 9 horas, 59 minutos, 59 segundos e 985 milésimos de segundos do dia 13 de junho de 2013. Devido a uma falha em seu relógio, a agência de notícias Reuters divulgou acidentalmente os dados econômicos apenas 15 milésimos de segundo antes do previsto, às 10 horas da manhã. O resultado foi 28 milhões de dólares em transações, já que alguns robôs operadores da bolsa começaram a negociar antes que os outros pudessem dar uma olhada nas informações. Essa foi uma breve história sobre a invenção dos relógios. Se você gostou do vídeo e quer que mais pessoas o vejam, deixe sua curtida que o algoritmo do YouTube fará o resto. Pronto, galera, esse foi um vídeo curto, rápido sobre a historicidade do relógio, quando surgiu, né?
quando foi a primeira invenção, vocês viram que a informação do vídeo coincide com o do texto, que os relógios de pulso, né, surgiram no finalzinho do século XIX para o início do século XX. Lá fala sobre o manuseio do relógio nas guerras para que eles se orientassem, né? E aqui o texto fala no mesmo século, finalzinho do século XVIII, início do XVIII, começo do XIX, né? O relógio de pulso, o relógio passou a ser objeto utilizado para produzir mercadorias, né? Quanto mais tempo, quanto mais mercadoria, menos tempo. Tá certo? Voltemos para o livro. Pronto. Então, baseado no vídeo, vocês viram o nome dos inventores, figuras conhecidíssimas da ciência, da história da ciência, como Galileu Galileu. O filho dele é que deu continuidade ao protótipo, ao primeiro relógio que funcionava com pêndulo. Tá? O pêndulo. Porque esse movimento do pêndulo, a marcação dele era exatamente a mesma da contagem do tempo, dos segundos. E aí, com o peso do pêndulo, os minutos iam passando e as horas iam contadas. Mas, lembrando, o primeiro relógio que surgiu daquele formato, segundo a história, foi somente com ponteiro de hora. Tá bom? Qualquer coisa, vocês revejam o vídeo, pausam lá, para a informação de vocês fixarem mais. Beleza. Concluindo a nossa leitura da página 48, eu quero que vocês resolvam a atividade da página 49, tá certo? Da página 49. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida. Beleza. A atividade da página 49 está na telinha de vocês aí. Eu quero que vocês respondam essa atividade. Vejamos. Na próxima, nós temos um texto a ser lido, tá? E responder essas duas de baixo aqui. Então, vocês vão responder para nós aí a página 48, 49 até a 53, tá? Então, vamos lá. Para nos organizar, vocês vão responder a página 48, 49, 50, 51, 52 até a 53, tá certo? Até essa aqui, tá bom? Porque a próxima já é para relembrar. Então, 52, 53, 50, 51 e a partir da 49, que é essa aqui, tá bom? Escreva qual é a década de cada ano a seguir. Letra A, letra B, letra C, letra D, até letra F. Escreva qual é a década de cada ano a seguir. Professor, como é que eu faço? É simples. Vim aqui explicar as décadas na página 46. Lê novamente o texto sobre as décadas. Tá bem aqui. Lê como se inicia, a partir de qual número. E daí você parte para a atividade na página 49. Certo? Essa aqui. Questão 2. Observe as imagens e escreva com números romanos os séculos nos quais os acontecimentos a seguir ocorreram. Bom, a independência do Brasil aconteceu em 1822. Que século é esse, galerinha? Que século é esse? Início de qual século? Século XVIII? Século XIX? Ou século XX? Para saber, basta você voltar na aulinha de século que nós trabalhamos, tá? Aqui, ó, sobre os milênios, tá ok? Que vocês vão saber em qual século nós estamos. Tá bem aqui, ó. Aqui, ó. Essa explicaçãozinha aqui vai ajudá-los a responder a página 49 em diante. Tá bom? Beleza. Então, você tem uma regrinha a seguir, eu expliquei, para identificarmos o século. Tá bom?
Nessa página bem aqui explica. Exatamente aqui, ó. Tá certo? Aqui explica. Tá bom? Por exemplo, o ano 2000 pertence ao século 20, pois os dois últimos algarismos são 2 zeros. Então eles são eliminados e os dois que ficaram será o século. Aqui. Tá bem aqui. Certo? Aqui está a regrinha para chegar na resposta lá no exercício. Bem aqui, ó. Seguindo essa regra aqui e lendo esse texto, vocês conseguem responder a atividade. Ok? Então, beleza. Continuando a leitura da atividade. Letra B. Primeira vez que os seres humanos chegaram à Lua, no ano de 1969. Que século é esse, galera? Vai lá na explicaçãozinha e responde a atividade. A C. Campeonato Mundial de Futebol no Brasil, ano 2014. Que século foi esse aqui, 2014? 2014 está contido em qual século? Vamos lá. Lê o texto, marca as alternativas corretas. Encerramos nessas duas páginas aqui com a atividade. A próxima, galera, já vai ser o capítulo 4. Tá ok? Capítulo 4. Bem aí. Desvendando o passado. Mas antes, resolva as atividades até essa página. Recapitulando. Atividade de História. Página 49 até a 53. Ok? Um abraço a todos.